Preste atenção que eu vou falar com você agora a respeito de uma questão muito importante e urgente, que é a adesão dos sacerdotes à teologia da libertação. Muitas pessoas se perguntam se é algo tão terrível, tão contrário à fé cristã, o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e já que os sacerdotes estudam, são pessoas conhecedoras ou supostamente conhecedoras da palavra de Deus, da doutrina da Igreja Católica, por que é que eles aderem a este erro gravíssimo? Então preste atenção para você entender bem, porque isso pode refletir na sua salvação. Se você não entender, se você não conhecer, você pode ir para o inferno junto com esses padres e bispos. Então tome cuidado, preste atenção para você compreender corretamente o que é que eu vou explicar. E a primeira coisa que você precisa entender: a teologia da libertação não é a Igreja Católica, nem tampouco faz parte da Igreja Católica, daquilo que a Igreja Católica tem para nós, recebido de nosso Senhor Jesus Cristo. Não. A teologia da libertação é um vírus implantado, infiltrado na Igreja Católica. Então, toda vez que eu denuncio a teologia da libertação, eu não estou falando mal da Igreja. Não estou atacando os padres e bispos, porque algumas pessoas com uma mentalidade deste tamaninho aqui, sempre que eu posto algo alertando, esclarecendo, trazendo à luz questões que muitas pessoas nem conhecem. Eu sempre recebo aí as mensagens nos comentários. Nossa, seu divisor, Lutero também quis fazer assim. Você está atacando a Igreja Católica, você deveria fundar a sua própria igreja. São pessoas, como eu disse, com uma mentalidade deste tamanho, que não fazem um mínimo de esforço para tentar entender aquilo que está sendo explicado. Um vírus não pode ter comunhão com o nosso corpo. Você não pode ser indiferente ao vírus, nem achar que o vírus é bonzinho. Ah, coitadinho dele. E também não pode pensar que quando você toma um medicamento para combater o vírus, que você está combatendo o seu corpo. Muito pelo contrário. É justamente para proteger o seu corpo. É justamente porque você ama o seu corpo que você tem que combater o vírus. O vírus é mau. E não existe verdadeiro amor pelo bem se não existir ódio pelo mal. Isso é fato. Deus é quente, Deus não é morno. Quem não está comigo está contra mim, ponto final. Se eu amo a Igreja Católica, eu não posso ser indiferente àqueles que querem o mal da Igreja Católica, que querem levar a Igreja Católica para o buraco. Aqueles que trabalham para Satanás infiltrados na Igreja Católica, eu não posso ser indiferente a eles. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. E a segunda coisa, não podemos ser ingênuos de pensar que todas as pessoas do mundo inteiro são pessoas boas, com o coração voltado para Deus, que só buscam aquilo que é o melhor para o próximo. Todos os membros da Igreja Católica são santos e imaculados. Não podemos ser ingênuos a esse ponto. Existem pessoas más no mundo. Eu falo isso para os meus filhos de 5 anos. 5, 4, 7 anos que eu tenho os meus filhos, eu falo para eles, olha, no mundo existem pessoas más, fique atento. Você com 20, 30 anos, 40 anos, sei lá a sua idade, não é possível que você ainda não sabe disso. E aí você precisa ter a maturidade emocional, a maturidade da fé, de saber distinguir, de saber diferenciar membros da Igreja Católica da Igreja Católica instituição. Membros cometem erros. Membros metem os pés pelas mãos. Membros caem nas ciladas de Satanás. A Igreja Católica é outra coisa. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. A Igreja Católica não erra. A Igreja Católica é santa e imaculada. Você tem que entender isso. Senão você vai inevitavelmente se escandalizar com as coisas horrendas, absurdas que muitas vezes nós vemos os membros da igreja cometendo e inevitavelmente vai fazer com muitas pessoas. Vai abandonar o barco, vai abandonar a igreja e vai ir para os maus caminhos. Então preste atenção nisso para você não ser enganado. E aí, a respeito da teologia da libertação, como é que esses padres, que esses bispos instruídos na teoria, né? Teoricamente instruídos, teoricamente conhecedores
da palavra de Deus, como é que eles caíram nesta armadilha. E aí eu quero ler com você, porque o próprio Senhor Jesus vai nos alertar para isso. Já está tudo profetizado, já está tudo avisado com antecedência. Nada é novidade, nada pega Deus de surpresa. Deus já sabia disso desde sempre, por isso que ele nos alerta. Pegue aí na sua casa Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Está tudo aqui, fácil para nós entendermos. Diz assim: Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu, deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em seu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os tecer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Então nós sabemos muito bem aqui por essa parábola que o Senhor é o Pai, como o próprio nome diz aqui, que semeou a boa nova verdadeira do Evangelho na igreja e através da igreja no mundo inteiro. Mas o inimigo não dorme. O inimigo não fica de braços cruzados. Ele também trabalha para o mal. E vai lá e semeia a semente do joio, a semente maligna. E aí note bem que o pai poderia ter montado guarda, ter vigiado aquele campo. Nossa, que pai descuidado! Não protegeu o seu campo. Por que é que ele permitiu que essa má semente fosse semeada? Muitas pessoas questionam isso. Por que é que Deus permitiu que a teologia da libertação fosse infiltrada na Igreja Católica? Porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não protegeu a sua igreja. Era preciso que isso acontecesse, como aconteceu, por exemplo, a perseguição de Jesus. É preciso a tentação de cada um de nós. É preciso esse combate para que nós, tendo as opções, conhecendo o certo e o errado pela luz do Espírito Santo, tomemos livremente a opção pelo certo. Essa é a palavra de Deus. Deus não nos livra de todos os sofrimentos. Deus não extinguiu do mundo os erros. A morte de Jesus não apagou a concupiscência, a inclinação para o pecado, nos redimiu do pecado. Mas a luta está aí. A luta continua e vai continuar até o momento da colheita, como eu li para você aqui. E aí vem a segunda parte, que muitas pessoas também me perguntam: Flávio, se a teologia da libertação sair, onde está o Papa? Que não expulsa esses padres e bispos, que não excomunga esses traidores, deveriam ser expulsos da igreja. A igreja não é assim, meu irmão. A igreja não é assim. Também aqui na parábola, aqueles servos disseram para o Senhor: o Senhor quer que a gente vá lá e arranque tudo? Bota fora esse trem. Não, não. Tirando o joio, versículo 29. Arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, tirei aos ceifadores. Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Então assim é, assim está diante dos nossos olhos, o joio crescendo junto com o trigo. E assim será até o fim, quando os anjos forem enviados por nosso Senhor Jesus Cristo, esses ceifadores, para fazerem a purificação derradeira da Igreja Católica. E o joio é muito parecido com o trigo, meu irmão. O joio é muito parecido, minha irmã. Não sei se você já viu uma plantação de trigo.
Se você olha, o joio está no meio, a olho nu, principalmente quem não conhece, não consegue distinguir, não consegue diferenciar. Acha que tudo é trigo, acha que tudo é boa semente e até que o joio é melhor que o trigo. Porque uma vez que o joio não tem fruto, uma vez que o joio não tem espiga, ele não precisa se preocupar, gastar as suas energias na produção, porque a produção de um fruto é um esforço tremendo. A planta, o trigo, tem que fazer um grande esforço para produzir o fruto. O joio ele é vazio, o joio ele é oco, não tem fruto, por isso, inclusive, que ele cresce mais que o trigo. Quando você olha na plantação, o joio está mais destacado, ele tem mais destaque, ele tem mais vigor da planta do que o próprio trigo, porque ele não tem fruto. E assim acontece através da teologia da libertação, os membros da teologia da libertação. Note como eu acabei de dizer, preste atenção, vá recordando cada palavra, cada detalhe que eu disse para você. O joio é muito parecido com o trigo. Engana as pessoas. Quando você olha, você acha que tudo é trigo. E a teologia da libertação é tão parecida com o evangelho verdadeiro. Olhe, aqui está o perigo. Não é uma doutrina nitidamente, claramente, visivelmente oposta ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo muito parecido. Satanás ele é astuto. Age de forma disfarçada, se transveste, se disfarça em anjo de luz, como fala a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Então você pega ali, por exemplo, o evangelho que nos fala da multiplicação dos pães. É um milagre. É um milagre. 5 pães e 2 peixes alimentaram os 5.000 homens, além de contar as mulheres e as crianças. É um milagre. A teologia da libertação vai falar que não. É o amor, é a fraternidade. Aqueles homens e mulheres unidos neste abraço fraterno, todos se sentaram na relva, colocaram à disposição aquilo que tinham, e juntos quem tinha mais deu para quem tinha menos, e todos se alimentaram, se fartaram na fraternidade, no amor. Parece muito bonito, parece uma maravilha. E aí pregam para você, né, que você tem que fazer assim também, tem que ajudar o próximo, etc e tal, mas tirando Jesus do centro, tirando o poder que é de Jesus, o poder de fazer algo que nós não podemos. Você está entendendo? Parece algo simples, algo banal, algo insignificante. Mudar a interpretação correta deste simples episódio da multiplicação dos pães. Mas ela faz isso com todo o evangelho e desta forma tira o poder que é de Jesus. O poder de fazer milagres é de Jesus. Ele pode fazer aquilo que nós não podemos, porque ele pode multiplicar os pães, ele pode transformar pão no seu corpo, vinho no seu sangue, e ele pode nos salvar da morte, ele pode nos livrar do inferno, ele pode nos redimir com o Pai, ele pode nos levar para o céu, ele pode fazer alguma coisa que nós não podemos. Por isso que a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança não está em nós mesmos, a nossa confiança está em Jesus, porque, repito, ele é capaz de fazer alguma coisa que nós não somos. E a teologia da libertação, gradativamente, por trás desse discurso de uma aparente caridade, de uma aparente fraternidade, vai esvaziando a fé, esterilizando o evangelho, de tal forma que gradativamente, sem eu perceber, eu vou deixando de confiar em Jesus, porque Jesus é um igual a nós todos. Jesus não fez a multiplicação dos pães. O que aconteceu foi uma partilha fraterna e nós que temos que fazer. Olha só, tira o poder de Jesus e coloca no homem e coloca em nós. Não é Jesus que faz milagre. O milagre vem pela partilha nossa, pelo esforço nosso. Não é Jesus que fez algo sobrenatural, inexplicável, pelo poder de Deus. Os sinais que nos falam o evangelho não foi sinal dessa forma, sinal
milagroso. É o homem. O homem tem que fazer. Por isso, o homem tem que estar no centro. O homem. O centro da teologia da libertação é o homem. E aí eu trouxe aqui para você um exemplo da multiplicação dos pães, mas todo o evangelho é reformulado à luz deste materialismo ateu, deste humanismo. O homem no centro, tira Jesus. A Eucaristia não é, de fato, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma memória, no sentido pobre da palavra. É uma ceia, onde todos nós, irmãos, damos as mãos e nos lembramos do pobre que sofre. Aqui estamos comendo este biscoitinho, né? Esta hóstia aqui que se lembra, que faz lembrança do corpo de Cristo, mas não é. Para termos essa consciência que temos que ajudar o próximo, que temos que ajudar um pobre, tem que cuidar da mãe terra, tem que cuidar da natureza, tem que cuidar do agora, tem que cuidar da polícia. Isso, é agora. Esteriliza. Jesus não ressuscitou de fato. Ressurreição dos mortos, isso é milagre, isso não existe. Para a teologia da libertação, Jesus ressuscitou nos nossos corações, pela lembrança de seus ensinamentos tão belos. O ensinamento do amor, que nós precisamos acolher o diferente, acolher o próximo. Está entendendo? Você está entendendo? E eu faço questão de usar, né, este tom mais debochado para ficar gravado em você, que tudo isso é enganação. A partir da minha fé, do meu amor por Jesus, como sendo Jesus, o meu Salvador é Jesus, os meus olhos têm que estar fixos em Jesus. A partir disso, derivam as outras coisas. A partir de Jesus, eu ajudo o próximo. A partir de Jesus, eu cuido do planeta. A partir de Jesus, eu tenho amor, eu tenho caridade, eu faço doação, eu faço sacrifício por Jesus. E aí eu faço questão de reforçar isso com você, porque os padres e bispos da teologia da libertação são muito astutos para pregar este evangelho gradativamente, com paciência. Satanás sabe esperar. E você, se não tiver atenção, pouco a pouco vai sendo enganado e se esquecendo da verdade. E aí, aproveita essa questão da paciência de Satanás, do saber esperar de Satanás, para você entender por que é que tantos padres e bispos, apesar de teoricamente serem conhecedores da palavra, são adeptos da teologia da libertação. Porque Satanás sabe planejar a longo prazo. Ele não é imediatista. E a teologia da libertação não começou ontem, não começou semana passada. Começou, não é mais intensamente, no Brasil lá na década de 60. Então, quantos anos faz isso? Infiltrada uma sementinha do joio, sementinha pequenininha, nos seminários que formam os diáconos, que formam os presbíteros, que formam os epístolos, os sacerdotes, e vai essa sementinha crescendo. E aí vamos lá, pense comigo. Hoje eu tenho 42 anos. Já sou instruído na fé. Sou teólogo, estudo, conheço, procuro, aprendo todos os dias. Obviamente não sei tudo, né? Longe disso, mas estou dizendo que eu tenho firmeza, eu tenho base de dizer isso é certo, isso é errado. Aí você pega um menino, vamos dizer uma criança, de 18, 17, 18 anos, que vai para o seminário, com aquele sonho de ser sacerdote. Ninguém vai para o seminário se não quiser ser padre, né? Se não tiver admiração pelo sacerdócio. Eu vou para o seminário. Não tenho firmeza. Uma criança de 18 anos não tem maturidade emocional, inclusive. Isso é físico. Para além do espiritual. E aí você chega e tem lá seus professores. Quem são seus professores? Vistos, padres, sabe, renomados, grandes, que todo mundo fala, respeitados. E ele começa a pregar e a martelar na sua cabeça.
É assim, é o pobre, é o mundo, o reino é aqui, não existe reino dos céus, não existe milagre. O evangelho você tem que entender dessa forma, o evangelho você tem que interpretar desse jeito. Isso é o certo, isso é o certo. E vai martelando, e vai martelando, e vai martelando, e os seminários são 10 anos até você ser ordenado sacerdote. Imagine você, uma criança, passar 10 anos martelando o erro na sua cabeça, martelando o erro na sua cabeça, inevitavelmente você vai achar que aquilo é o certo. E aí depois você é ordenado diácono, ordenado padre, lá na frente ordenado bispo, com essa mentalidade errônea, porque você aprendeu a errar. Porque você aprendeu a errar. Mas, glória a Deus, como a palavra nos fala, o senhor quer, a gente vai lá e arranca o joio? Não, não arranca não. Deixa crescer. Pode ser que você arranque um trigo também. Então, olha só como Jesus é paciente. Mesmo com essa semente maligna, ele é suficientemente bom e poderoso, Deus o é, para conduzir o seu povo e não permitir que ele se perca. Apesar dessa semente, e até mesmo o joio, ele é capaz de transformar em trigo. Por isso que a Igreja Católica ela é lenta, digamos assim, na punição. A Igreja Católica, exemplo de Jesus, ela é ampla na misericórdia e na esperança da mudança de vida. Por isso que ela dá chance, e dá outra chance, e dá outra chance, e dá outra chance. Para um sacerdote ser demitido do estado clerical, ou seja, para ele ser impedido, vamos dizer assim, né, para ele ser expulso do sacerdócio, tem que fazer uma coisa muito grave, tem que, sabe, reincidir, porque a igreja dá as chances, como Deus nos dá as chances de mudança de vida, de arrependimento. É só depois mesmo, naquela impenitência final, digamos assim, que a punição acontece. E eu tenho testemunhos, meu irmão, tenho testemunhos diversos de padres que eram essas crianças, esses jovenzinhos lá no seminário, que foram, sabe, incutidos neles essa doutrina perniciosa da teologia da libertação, não conheceram a verdade, mas depois, já de ordenados, conversando às vezes com o bispo, com pessoas instruídas, descobriram, opa, é assim, essa é a verdade, eu não sabia. Não sabia. E conhecendo a verdade, mudaram. Quantos padres eu conheço que eram da teologia da libertação e hoje são padres fervorosos, que buscam a santidade, que ensinam a sã doutrina, que querem ir para o céu, graças a Deus, porque mudaram. Por isso também que a igreja é paciente em esperar, em dar mais uma chance, porque essas pessoas, nossos irmãos sacerdotes, também precisam ir para o céu. Não podemos simplesmente abandoná-los. Então aqui, meu irmão, minha irmã, eu trouxe essa explanação breve para você entender um pouco mais sobre a teologia da libertação e para você ficar atento, para você ficar atenta. Cuidado, cuidado, não seja ingênuo. Não estamos mais nesse tempo da ingenuidade. Precisamos ficar atentos, precisamos conhecer a nossa fé para não sermos enganados por Satanás. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, como é na sua paróquia, eu quero saber. O padre daí é da teologia da libertação? Não é? Não sei dizer, Flávio. Ah, eu acho que é por isso, por isso. Ah, não, aqui, graças a Deus, o padre é muito bom. Você reza por ele? Pela perseverança dos bons? Pela conversão dos maus? Como é aí a sua vivência na sua paróquia? Conta para mim nos comentários, por favor. E, por favor, deixa o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Este assunto é muito importante, muito necessário. Nós precisamos alertar nossos irmãos e para isso eu conto com você. Muito obrigado, beijo e até a próxima. Fique com Deus.